Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller, cientista político, colunista do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, hoje conosco para falar sobre os debates na Band. Domingo, 21h, debates em todo o país com os candidatos ao governo, aos governos estaduais, não é, Schiller? Debate nesse momento em que as candidaturas são definidas e que já a campanha começa a se preparar para ganhar a rua. Tem que tipo de influência na corrida eleitoral se a gente olhar para outros anos em que sempre a Band é a primeira a fazer os debates? Bom dia para você. Tudo bem, Thaís? Olha, Sônia, Cláudio, eu diria que tudo bem, total importância, por quê? Porque as eleições estaduais, elas não estão polarizadas como a eleição federal, né? Diferentemente do que acontece com Lula e Bolsonaro, você tem uma enorme diversidade de partidos, né? O que torna o debate muito mais interessante, porque até agora, pelo menos, o Lula e o Bolsonaro não estão muito a fim de debater, né? Então, quer dizer, como estratégia, quem está na frente não quer debater porque tem dificuldade, tem medo do desgaste, tem medo de alguma gafe, tem medo de criar marola. Marola é uma expressão que o Fernando Henrique usava uma época, não vamos criar marola, estamos na frente, não vamos criar marola, né? Quem está atrás, obviamente, só vai se quem está na frente vai, né? Topa. Agora, com os governos estaduais não acontece isso. Então, vamos lá. Aqui em São Paulo tem uma briga muito acirrada, né? Aí na segunda posição entre o Rodrigo Garcia e o Tarcísio de Freitas, né? Interessante que o Rodrigo Garcia e o Tarcísio de Freitas, eles disputam um eleitorado e um programa que tem muita similaridade. Eu não vou dizer que é igual, obviamente são tradições políticas diferentes, apoiam candidaturas diferentes no plano nacional, mas do ponto de vista do que propõem, né, uma questão do perfil administrativo, executivo, parceria público-privada, desenvolvimento econômico, né, eles têm muito a ver um com o outro, né? E é interessante em campanha eleitoral, quando os candidatos são parecidos, aí é que a disputa é maior. Por quê? Porque disputa o mesmo público, né? Ou disputa potencialmente um público semelhante, né? Mas é uma campanha aberta, em todas as posições, uma campanha muito aberta. E vamos lá, aqui em São Paulo, particularmente candidatos assim, muito bem preparados. Não estou dizendo que os outros não são, tá? Mas vamos lá. Você tem o Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo, é um professor da Universidade de São Paulo, foi ministro da Educação. Você tem o Rodrigo Garcia, que tem uma longa trajetória aqui no governo de São Paulo, foi secretário de vários governos, vice-governador, reconhecidamente um gestor com conhecimento de causa. E o Tarcísio Freitas é a grande estrela, né? Foi a grande estrela do governo Bolsonaro, realmente considerado assim, um tocador de obras, um tocador de parcerias, um funcionário público sempre aprovado em primeiras colocações em concursos públicos, né? Tem uma carreira no setor público notável, né? Então realmente desperta muita curiosidade. Eu mesmo vou estar na primeira fila lá para assistir um debate que eu tenho certeza vai ser de altíssimo nível. E assim nos estados, né? Eleição no Rio de Janeiro, praticamente empate técnico, na verdade, não é? Entre duas. Ali sim, no Rio de Janeiro você tem uma cisão ideológica muito clara, né? Tem um candidato que apoia o atual governador Cláudio Castro, que apoia o presidente Bolsonaro, não é? Do PL, e o Freixo, né? Lá no Rio é interessante, né? Porque o Freixo é um político que, olha, nos últimos 20 anos foi se desenhando, foi se organizando para essa disputa, para ser o governador do Rio de Janeiro, né? Então ele é a grande esperança da esquerda no Rio de Janeiro, tem um sentido histórico essa campanha lá, né? E o Cláudio Castro é uma surpresa, porque depois de tanta confusão, tantos governadores presos, com impeachment, etc., ele se consolidou, não é? E aí você tem uma disputa que é muito ideológica, até mais do que no estado de São Paulo. E assim por diante, né? Nos grandes estados. Há muita curiosidade lá em Minas Gerais. Minas Gerais é um caso curioso, né? Porque você tem um governador do Novo, teve 3 deputados na Assembleia apenas apoiando do Partido Novo, né? Mas o Romeu Zema talvez seja uma das mais gratas surpresas da política brasileira, porque mesmo com um partido muito pequeno, nunca tendo sido político, nunca tendo tido cargos, né, da administração pública, consegue ter mais de 40%, um governo bem avaliado, né? E montou uma base na Assembleia Legislativa com vários partidos, aprovou projetos importantes,
pegou um estado literalmente quebrado em Minas Gerais, não é? Mas disputa com uma força política, o Alexandre Calil, que é um prefeito também bem avaliado em Belo Horizonte, também uma força, também um outsider que veio do futebol, enfim, mas era um empresário, quer dizer, que veio de fora do mundo político. Então, olha, realmente é um espetáculo da democracia, não é? Eu vou estar na primeira fila ali para assistir. Agora, em Minas Gerais tem outro fato, um fato interessante, Sheila, que talvez você pudesse nos explicar melhor. Ontem o deputado Aécio Neves anunciou a desistência da sua candidatura ao Senado em Minas Gerais. Ele resolveu apoiar um candidato do PDT, anunciou, gravou em vídeo, divulgou o vídeo dizendo que vai tentar novamente permanecer um novo mandato ali na Câmara dos Deputados, etc. Mas o curioso desse vídeo de Aécio Neves é a crítica que ele fez à direção nacional do PSDB pelo erro que cometeu de não ter uma candidatura própria à presidência da República. Logo ele, Aécio Neves, que foi um dos principais artífices, digamos assim, um dos principais líderes do movimento que impediu a candidatura de João Dória a presidente da República. E agora ele critica exatamente o Bruno Araújo, a quem ele se aliou para perpetrar esse erro, um erro histórico impressionante, né? Pela primeira vez o PSDB, desde a sua fundação, não tem candidatura própria a presidente, né? O que coloca o partido, inclusive, na rota do brejo, né? Um partido que, inclusive, pode ficar sob ameaça de extinção. Queria que você pudesse comentar conosco esse assunto, Sheila. Olha, tem muita coisa aí, Cláudio. Primeiro, o Aécio Neves, né? Quer dizer, é um político que não pode correr risco, né? Que pese ele apareceu em pesquisas à frente na disputa para o Senado, né? O caso dele foi arquivado, então, quer dizer, ele não tem mais aquele grande... Tem um monte de processo, né? Porque a vida política... ela acaba gerando esse processo. O Aécio Neves sempre esteve na ponta, então, mas aquele grande processo na questão da JBS, aquela famosa gravação, etc., a suposta propina, enfim, o apoio, a ajuda que a JBS daria ao Aécio Neves, aquilo foi arquivado. A grande questão aquilo ia aparecer na campanha. Então, quer dizer, o cenário que o Aécio Neves imaginava era o seguinte: a campanha para o Senado é uma campanha majoritária, né? Tem um tempo próprio de televisão, os adversários iam colocar aquela gravação o tempo inteiro, quer dizer, então, quer dizer, ia gerar um tipo de desgaste, ia ter um risco de perder uma eleição para o Senado, ficar sem mandato, aí você fica sem a prerrogativa, né, da prerrogativa da proteção, enfim, legal, né? Então vai para a primeira instância. Então, quer dizer, o Aécio Neves não vai correr esse risco, fica como deputado federal e ficava, de alguma maneira, ficar protegido legalmente nesse plano, que é ruim para a política brasileira. Vamos lá, né? Os políticos pensarem nesse tipo de questão ao definir uma candidatura. Agora, eu concordo inteiramente contigo, né? Ali era uma questão muito pessoal, porque o João Dória sempre foi um político muito agressivo, né? E um político polarizador. E ele pautou a sua atuação dentro do PSDB por uma crítica direta, pessoal, constante, insistente ao Aécio Neves, né? Então, o João Dória nunca pegou leve com o Aécio Neves, né? Quando chegou a hora da disputa interna, Aécio Neves deu o troco, né? A gente poderia perguntar assim: Aécio Neves não deveria ter dado o troco? Até concordo, poderia ter tido a altivez, né? A altivez de não dar o troco ao João Dória, bom, mas deu, né? A política deixa essas marcas, né? Eu acho que os políticos precisam pensar um pouco. É importante fazer a crítica, é evidente que é importante. Agora, o tom da crítica, a maneira como você faz a crítica, a insistência com que é feita a crítica, a pessoalização disso, acaba gerando esse tipo de consequência, né? Então, o Aécio Neves se colocou contrário ao João Dória, não só na prévia como depois. E o antes da prévia, tudo bem, né, Cláudio? Estava defendendo o Eduardo Leite, perfeito, defende o Eduardo Leite, faz a disputa. Quando perde, eu acho que a grande lição, a gente já falou muito disso aqui, mas é importante frisar isso: quando perde uma prévia, tem que enrolar a bandeira, ir para casa, né, aceitar o resultado, cumprimentar quem ganhou, depois volta, disputa outra, né? Acho que isso vale também para o Eduardo Leite. Acho que o Eduardo Leite ele fez o giro mais rápido, quer dizer, ele entendeu isso, voltou lá para o Estado,
hoje é candidato ao governo, de alguma maneira ele resolveu isso. E o Eduardo Leite tem uma característica também, ele pessoaliza muito pouco, quer dizer, ele é um político muito litúrgico nesse sentido. Então ele, obviamente, não tem os problemas que o Aécio Neves teve. Agora, tem um outro detalhe nisso, né, Cláudio, que para mim é Bruno Araújo, aqui com todo respeito ao Bruno Araújo, quer dizer, ele comandou a implosão do PSDB, né? Todo o processo, quer dizer, faz uma prévia, daí a prévia não vale. Daí tem um candidato, daí implode o candidato em nome de uma candidata de um outro partido, né? Que não tem, até agora, pelo menos, as perspectivas eleitorais. Agora a Simone Tebet apareceu na Poder Data com 4%, que era o que o João Dória já tinha há 2, 3 meses atrás, né? Então, quer dizer, o PSDB simplesmente desapareceu. A gente vê o cômputo aqui, o único estado que o PSDB lidera pesquisa é no Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite. Então o PSDB realmente corre o risco de ter ainda uma redução maior da bancada, perdeu completamente a identidade, perdeu o protagonismo que teve em 7 eleições, 6 eleições, aliás, né? 7, porque o Geraldo Alckmin foi muito mal na última, mas de qualquer maneira era um partido que pretendia algum protagonismo. Então é desastrosa a situação do PSDB, né? O PSDB é um partido que caminha talvez aí para a implosão completa, né? Ô, Chile, Sônia aqui, e você sabe que, bom, esse domingo, né, o Brasil vai parar porque a Band realiza aí os debates para governador. E nós temos feito aqui no Jornal Gente, você tem acompanhado, né, uma série, né, com os estados, contando, né, o panorama aí de cada estado e a expectativa nesse mês e para os próximos, né, das eleições. E ontem nós falamos sobre as eleições na Bahia. E foi justamente eu não comentei ainda com você sobre essas eleições, eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque a ACM Neto nadando de braçada nas pesquisas, mas, ao mesmo tempo, ainda o Auxílio Brasil também não começou, há movimentações aí de quem sobe no palanque nacional de quem. Eu queria ouvi-lo a respeito disso, Schiller. Olha, na Bahia a tendência, eu vou pedir para você, desculpa aqui que deu problema na internet. O que aconteceu? Você tem muito bom gosto para música, Ô, Schiller, você ligou uma guitarra no seu microfone, é impressão minha? Não, o Schiller toca nas horas vagas. A gente ouviu a face metaleira de Fernando Schiller. Fernando Schiller. Não é bem meu perfil, mas tudo bem, vamos lá. Mas olha, em Bahia você tem eu diria assim, que é uma espécie de situação prevista, né? Quer dizer, eu não sei, mas é a ideia do ACM Neto. Quer dizer, a ACM Neto é um político que há muito tempo constrói essa carreira para chegar exatamente nesse ponto. Não é o Freixo, né, que faz outra, falei do Freixo nessa mesma toada, né? O ACM Neto foi prefeito 2 mandatos da capital de Salvador, tem uma tradição familiar, né? É um político muito bem avaliado na Bahia e tem mais de 50% consistentemente em pesquisa, né? Consistentemente em pesquisa. É um político muito hábil, né? Então ele não tem um apoio claro para ninguém no nível federal, é da União Brasil, tem um caminhão de tempo de televisão, tem um caminhão de dinheiro para a campanha, porque a União Brasil é um partido bilionário, né? O único partido bilionário se você somar o fundão eleitoral com o fundo partidário, né? Então não tem problema de dinheiro, não tem problema de tempo de televisão, tem uma enorme rede de apoio em prefeituras, em lideranças, enfim. Olha, eu não tenho bola de cristal aqui, mas é muito difícil tirar essa eleição lá. O candidato, você tem o João Román, a gente poderia imaginar que a transferência de renda essa, né, do Auxílio Brasil, de R$600, vai favorecer o João Román. Ele é o pai do Auxílio Brasil, ele que fez lá o decreto que instituiu o Auxílio Brasil, etc. Mas eu vou arriscar aqui dizer o seguinte: o Auxílio Brasil não é identificado com o ministro João Román, não é identificado com ele. Por quê? Porque o governo não trabalhou nisso ao longo do período de governo. O João Román foi ministro mais no final do governo, então eu não acredito, eu acho muito difícil. Eu acho que ele cumpre lá um papel muito mais de representar o presidente Bolsonaro, para que o presidente tenha um palanque na Bahia, né? Mas eu acho que essa é uma eleição que, olha, pode acontecer alguma coisa no caminho aí, mas ela está muito desenhada para uma vitória, talvez até em primeiro turno, né, do ACM Neto. E em São Paulo, tudo embolado, Schiller? São Paulo é uma eleição fascinante, né, por várias razões. O PSDB está no comando há mais de 2 décadas, né? Então, assim, eu nem fiz a conta exata aqui, mas é muito tempo. E é um caso bem sucedido. Aqui eu estou sendo muito cuidadoso
cuidadoso, porque vocês me conhecem, não gosto de fazer juízo de valor, mas vamos lá, um partido, um projeto, digamos, político, um jeito de governar, que está, sei lá, 24 anos, deve ser isso, no comando do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo ser a máquina econômica do país, a locomotiva econômica, ser um modelo de gestão pública no país, não é à toa, não é por acaso. Né? São Paulo é um estado, quer dizer, um estado grande, é uma síntese do Brasil, tem a imprensa mais dinâmica no Brasil, uma sociedade altamente desenvolvida, com um interior pujante, quer dizer, então, se você tem um comando, e sempre eleições muito competitivas, o sistema partidário pujante também, foi aqui que nasceu o PT, então não é um problema de não ter oposição, tem lideranças de diversos matizes políticos, e o PSDB sempre comandou aqui. Agora, a grande pergunta de São Paulo é, essa crise nacional do PSDB vai afetar o PSDB de São Paulo? Em parte a operação que acabou redundando com a saída do João Dória tem a ver com São Paulo. Né? Como o João Dória era considerado um candidato pouco competitivo, quer dizer, houve movimentos no sentido de que uma das razões, né, no sentido de que não houvesse um candidato aqui, para que não houvesse uma contaminação, digamos assim, da campanha do Rodrigo Garcia em função da rejeição do João Dória. Também não entro no mérito. A minha avaliação é positiva da gestão do João Dória, gestão administrativa das iniciativas. Se a gente observa, vou dar 2 casos, para mim, são simbólicos. Né? O Museu do Ipiranga, né, e a nova fábrica de vacinas do Butantan. Pelo estilo, eu sei que pode dizer, tem muita coisa na gestão, mas ir ao mercado, captar recursos, mobilizar a sociedade, a gestão da pandemia, a descoberta, a criação da primeira vacina, todo o processo, na minha visão, foi muito bem conduzido, o equilíbrio fiscal, a gestão econômica do Estado, as PPPs, avançou muito esse processo. São Paulo tem as melhores estradas do Brasil, São Paulo tem as melhores instituições culturais do Brasil, tem a melhor rede de hospitais, OS, organizações sociais do Brasil, teve uma gestão da educação elogiada do secretário Rossielli, enfim, não dá para negar que é uma gestão bem sucedida. O Rodrigo Garcia é um cristão novo no PSDB, né? Ele foi vice, então ele representa de alguma maneira esse legado. Agora, eu tinha um colega cientista político que ele dizia assim, todo o império cai, né? Tem algum momento que a sociedade busca uma renovação. A pergunta é, chegou o momento da renovação em São Paulo, ou São Paulo vai dar mais uma carta, digamos assim, prorrogando mais 4 anos a gestão do PSDB? Eu acho que essa, no fundo, é a questão central, né? Porque os candidatos têm que dizer... Pois não. Então, só para, desculpa te interromper seu raciocínio, é que a gente tem uma informação aqui dos nossos debates que ACM Neto não vai comparecer no debate da Bahia e nem Ratinho Júnior no debate do Paraná. O que é isso, Fernando Schiller? Medo de ser vidraça? Quem está na frente não quer marola, né? Esse é o problema. Eu tenho 50 e tantos. Eu acho muito ruim, eu quero fazer aqui uma frase, é muito ruim para a democracia isso. Né? Mas a verdade é essa, né? Porque hoje existe uma coisa chamada internet, né? O YouTube, etc. Então, se o candidato, a rede social, se o candidato dá uma gafe, responde mal, sai uma pegadinha ou uma frase de efeito muito bem dada por um adversário, pode ter 1% adversário, 0,5%, mas se ele consegue, ele causa um dano muito grande. Então, quem tem 50 e tantos por cento acaba sendo alvo, evidentemente, do debate, né? Acaba sendo alvo do debate, todo mundo vai atacar aquele candidato, ele é um só, então ele não tem tempo de responder para todo mundo. Então, na equação do debate, se você está muito na frente e você vai ser o alvo, olha, infelizmente, vou dizer aqui, a estratégia não é totalmente errada. Mas tem o outro lado também, né, Schiller? Pega mal para o candidato que passa a imagem de que... Logicamente, não é a todos. Isso é uma lei, na verdade, não é, Schiller? Isso é uma lei não escrita aí da política. Candidato que está à frente, está numa situação confortável e não pode, portanto, cometer erros, eles em geral, não comparecem. Em geral, concordam, porque se sentem muito sob pressão e concordam. E não pode, portanto, cometer erros, eles em geral, não comparecem. Em geral, concordam, porque se sentem muito sob pressão e concordam em participar de debates no segundo turno. Eles ficam ali, o medo de
de produzir marolas, né, de cometer algum erro que possa vir a comprometer o seu desempenho. É basicamente isso. São um bando de medrosos, mas também eles ficam ali no fio da navalha, né? É uma situação que é recorrente a cada eleição. Os candidatos que estão muito na frente, situação, por exemplo, ACM Neto. ACM Neto não tem absolutamente participando de debate, é preciso reconhecer isso. Ele tem muito a perder, ele tem uma liderança bastante confortável que poderia, enfim, eventualmente garantir ou blindar blindar o candidato de qualquer marola, né? Mas, de outro lado, assim, o raciocínio que eles fazem é o seguinte: eu ganho o quê mesmo com isso? Os políticos são muito utilitaristas, né? Eles tendem a fazer somente aquilo que lhes dê algum tipo de vantagem. Exatamente. Vamos perguntar ao Lula, né? O Lula já concordou aí no debate, né? Quer dizer, isso não tá tanto na frente assim, está lá em pesquisa 9, 10, 8% na frente, mas não quer ir, né? Não quer ir porque enxerga que tem mais a perder do que a ganhar, não é? Eu acho que isso é uma mudança de cultura política. Eu acho que a sociedade tem que ser mais direta, mais cruel com o candidato que não quer debater, né? Porque afinal de contas quem ganha é a democracia. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, ao vivo conosco. A cobertura da Rádio Bandeirantes no domingo começa às 7h. O debate às 9h entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Nós teremos um estúdio montado bem na entrada do estúdio principal da Band para registrar todos os movimentos pré-debate, e é claro que o Fernando Schiller estará conosco também nessa jornada, né, Schiller? Então, um abraço, até domingo. Até domingo. Eu vou varar a madrugada para ouvir vocês, hein? Eu não vou perder essa por nada. Domingo estamos lá. Abraço.